Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora, hein? 90 minutos, o Corinthians está da decisão da Copa do Brasil. O Ranieri e o Yuri vão pro jogo? O Garro vai ser titular? Tudo isso a gente vai falar a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos lá, vamos falar desse time do Corinthians que vai encarar o Cruzeiro neste domingo. Também vou projetar o Cruzeiro que tem novidades. Aliás, já vou falar do Cabuloso aqui, porque não tem o Lucas Romero, que é um baita desfalque, hein? Suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Esse jogador, uma das figuras, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, para muitos é o primeiro volante na seleção do campeonato e ele tá ausente. Aí tem uma dúvida se joga o Matheus Henrique, que eu conheço muito bem lá do Grêmio, ou o Wallace. O Matheus Henrique tá na frente do Wallace na hierarquia e é mais jogador, né? O Wallace é um cara mais, digamos, mais forte fisicamente e o Matheus é muito técnico também, embora menos poder de combate. Então vai depender do que o Léo Jardim vai querer pro jogo. O Wanderson, aquele que machucou no jogo contra o Palmeiras, né, com aquela solada do Gustavo Gomes, que acabou não sendo expulso no jogo, inclusive, na partida diante do Palmeiras pelo Brasileiro, ele tá de volta. Ele voltaria só o ano que vem, tá recuperado, mas deve começar no banco de reservas, né? O Arroio deve ser o titular ali por aquele lado. Qual é a outra novidade? Do Vidalba, né, que acabou rompendo ali o ligamento num lance muito bizarro, né, porque o Fabrício Bruno meio que empurra o Yuri Alberto numa disputa e o Yuri cai por cima do pé, da perna, né, do Vidalba, e ele acaba jogando os minutos finais ali do primeiro tempo até mancando, machucado, e não tinha condição nenhuma de jogo. Depois ele é substituído pelo Jonathan Jesus, que vai ser o zagueiro no lugar dele. Também acho baita desfalque, porque a dupla de zaga entre o Fabrício Bruno e o Vidalba é uma dupla que funciona, né? Cássio no gol, William e Kaique, né? Os laterais, o William na direita e o Kaique na esquerda. O Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus na defesa. Matheus Henrique, o Christian e o Matheus Pereira, com o Arroio e o Caio Jorge. Esse deve ser o time do Cruzeiro. Bora falar do timão? Porque a gente tem algumas possibilidades. Pelas informações, gente, o Ranieri e o Yuri Alberto, eles fizeram um tratamento assim intensivo nesses últimos dias aí. Foram poucos dias, né? O Vasco e o Fluminense jogaram até na quinta e vão jogar domingo também. O jogo foi na quarta-feira, então você teve 2-3 dias aí de preparação. E como o Yuri ele saiu de campo reclamando dores no pubis, a pubalgia é sempre muito complicada, né? O Yuri não tinha uma expectativa de começar o jogo contra o Cruzeiro na ida. Ele começa e dá até assistência para o gol do Memphis. E aí ele sai alegando dores no pubis e agora está fazendo um tratamento para, quem sabe, poder jogar ou, né, daqui a pouco virar uma alternativa, ser uma alternativa no banco de reservas. O Garro já se sabia que dificilmente ele começaria, mas ele foi relacionado e entrou no segundo tempo e o Bidon foi muito bem. Então tem a expectativa de que agora o Garro possa ser titular. Mas será que vale a pena? É o questionamento que eu faço. Depois da partida que o Breno Bidon fez no primeiro jogo, e vem fazendo, na verdade, e vem jogando bem como meia armador, vale a pena você sobrecarregar um Rodrigo Garro que teve muitos problemas físicos durante o ano? Daqui a pouco ele vira uma alternativa no banco de reservas. É proibido isso? É ruim isso? Mas é o Garro, ele é o camisa 8, ele é o craque, ele foi o melhor meia do ano passado, mas não vem sendo. É um jogo decisivo. Deixa ele para um segundo tempo e tal, para ele entrar numa plenitude física e aí poder colaborar. Mas também não dá para discutir caso ele coloque o Garro desde o início, se ele tiver condições, mas aí eu não tiraria o Bidon. Aí eu deixaria o Bidon, Maicon e o Carrilho. Fica um time mais leve? Fica, mas muito técnico. O Corinthians vai jogar em casa, pode controlar um pouco mais a bola no pé e aí, com isso, impedindo o adversário de ter a bola, porque se entregar a bola para o Cruzeiro, também é perigoso, né? Você vai ficar recebendo martelada o jogo inteiro só porque você está com a vantagem. Acho que não seria a melhor estratégia. O ideal é você ter a bola quando a bola estiver nos teus pés, sob teu domínio, impedindo o adversário de jogar. Isso também mata tempo. E claro, daqui a pouco o Corinthians pode construir um gol, por que não? 2, e ampliar ainda mais essa vantagem. Então eu não tiraria o Bidon mesmo se o Garro começasse. E acho que daqui a pouco, se ele quiser dar mais força de combate ali com o Martínez, por exemplo, deixa o Bidon e o Garro para segundo tempo. O Yuri, pelas dores, pelo que a gente tem sentido aí, talvez ele realmente comece no banco também. E aí você tem as duas opções, né? Ou o Guinegão ou o Vitinho, para jogar ao lado do Memphis.
vejam que o Corinthians ganhou opções, né? Pelo menos nesse sentido. E o Ranieri, cara, muito difícil, né? Ele talvez seja relacionado, meio que numa emergência, assim, né? Uma urgência, pelo caráter decisivo do jogo, mas não me parece que ele vai ter condições de pelo menos jogar alguns minutos. Se o Corinthians avançar, tem 2 finais aí pela frente, quem sabe, né? O Ranieri pode ser um cara super útil, né, nesses 2 próximos jogos. Então vamos projetar esse time aí, Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, a dupla de zaga, Gustavo Henrique e André Ramalho, e aí o meio de campo a gente começa a ter dúvidas, né? Mas vamos lá, Maicon, Carrilho, Martínez e Bidon, com Memphis e Guinegão. Ou Maicon, Carrilho, Bidon e Garro, com Memphis e Guinegão. Ou Memphis e Vitinho. Mais ou menos nessa linha. 90 minutos para a grande decisão da Copa do Brasil. Qual é o seu palpite? O que vai dar? Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Chegando, né, rapaziada, muita informação aí do Corinthians, né? O Coringão que vai pra campo hoje, neste domingão, às 16 horas, na Neoquímica Arena, Itaquera. O Corinthians vai pra cima do Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. Já chega com a vantagem de um gol, né? A vantagem aí te pode perder. A vantagem, na verdade, pelo empate. Se empatar, passa o Coringão. E se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Coringão provavelmente não vai perder esse jogo de 2-0. Impossível tomar 2 gols de diferença. Mas o empate ali já seria bom demais. 0-0 estava bom. E se ganhar 1-0 tá ótimo, melhor ainda, né? Mas parece que o Cruzeiro vai vir com tudo. E nessa que ele vai vir com tudo, vai acabar sofrendo ali contra-golpes e será nocauteado literalmente aí para infelicidade da nação aí, né, da Fiel, que vai pra cima com tudo do Cruzeiro neste domingão, dia de decisão. E por outro lado também tem decisão, né, Vasco e Fluminense e Vasco entra no estádio Maracanã, onde será o palco da final. Relembrar vocês que domingo, agora, né, um domingo recheado com muitos jogos importantes, e a final será no Maracanã. Relembrar também, se o Vasco passar, pode ter de novo aí uma final entre Vasco e Corinthians e Vasco, que foi também decidida no Maracanã. E detalhe, hein? Foi uma final de Mundial de Clubes. Esse clássico é pesado, tá? Tem história para contar. Foi o primeiro Mundial do Timão. Venceu o Vasco da Gama. Era o Vasco da Gama de Romário, o Vasco da Gama de Edmundo, Vasco da Gama de Juninho Paulista, Vasco da Gama de Elton. Era um Vasco da Gama do Euler, filho do Vento, de Juninho Pernambucano, de Pedrinho. Era um Vasco da Gama totalmente diferente desse que a gente conhece hoje. E o Coringão, que não era favorito naquela ocasião, conseguiu ganhar nos pênaltis do Vasco da Gama, e que é hoje o nosso grande freguês, né? Que se o Vasco passar contra o Fluminense, a gente praticamente estará campeão da Copa do Brasil e estaremos na Libertadores de 2026 e seremos campeões também da Libertadores e vamos para o Mundial de 2029. Então, rapaziada, meu palpite para hoje, 2-0 Corinthians. Não esqueça de comentar seu palpite aí. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!